Olá, meu nome é Magno Rodrigues. Hoje nós estamos aqui num dos lugares mais bonitos do planeta, no Parque da Cidade, aqui em Natal. E hoje eu estou aqui com meu amigo Gilvan. Nós se Olá. conhecemos há pouco tempo. Na verdade, eu ouvi falar muito sobre ele na academia onde eu pratico musculação. E aí eu fui, fiz um contato com ele e compartilhei a ideia, né? E ele ficou animado para compartilhar um pouco sobre a história dele. A gente vai poder falar um pouco sobre os dons artísticos que você tem e Vamos um lá. pouco sobre esporte também, né? Você falou que pratica Kung Fu há Isso. muito tempo, né? O estilo que eu pratico é desde 87, mas antes eu praticava outro estilo, pratiquei Mao Xuan, Shaolin do Norte aqui em Natal. E em 1988 eu fui para São Paulo. Mao Xuan, Mao Xuan, Mao, Mao, Mao Xuan, Mao Xuan é, e Shaolin do Norte. Shaolin do Norte. Mas antes disso eu tinha praticado Karatê Shotokan, pratiquei Shotokan com o professor Juarez Alves. Pratiquei quase 4 anos. Aí parei de treinar em 84, 85. Um pouco tempo depois, que não tinha academias de Kung Fu em Natal. Aí, pouco tempo depois, a gente ficou sabendo de um professor que era daqui de Natal e que tinha morado um tempo em São Paulo e que tinha trazido Shaolin do Norte aqui para Natal. E aí eu comecei a treinar com ele, em seguida, Mao Xuan. Mas o meu desejo maior era treinar um estilo chamado Wing Chun, que só tinha em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo em 1988, acabei procurando a academia de Wing Chun, acabei encontrando uma academia do estilo Gardiak, que eu já conhecia através de revistas. E aí comecei a praticar esse estilo e não parei mais. E o que te motivou, o que te inspirou, Gilvan, a procurar essa arte marcial? Foi Bruce Lee? Sim, incrível que sim, mas eu morava no interior, São Rafael antigo, que já não existe mais, que está submerso. E eu era bem magrinho, muito mirradinho, e eu apanhava muito na rua. Então, eu gostava muito de ler revista em quadrinho. Eu tinha uma revista, tive acesso a uma revista chamada Kung Fu, que dentro tinha uma matéria sobre Bruce Lee. Só que nessa época que a matéria foi publicada, Bruce Lee já tinha morrido fazia alguns anos. E quando eu comecei a ler a matéria, eu vi que existia uma coisa que fazia com que você tivesse condições de se defender. Que no caso essa coisa Era o Kung Fu. Kung Fu. E eu não sabia o que era Kung Fu e como eu tive acesso a essas artes marciais, tudo que era arte marcial eu queria praticar, taekwondo, judô, capoeira, Kung Fu, o que fosse, mas não tinha, na minha cidade não existia. Pouco tempo depois, no cinema da minha cidade, que sempre funcionava aos finais de semana, começou a entrar em cartaz filmes de Kung Fu. Eu lembro que eu entrava para assistir uma sessão, só saía depois da última. O dono do cinema deixava que eu assistisse. Tu tinha que idade nessa época, tu lembra? Tinha em torno de 14, 13, entre 12 e 14 anos de idade. Qual cidade mesmo? Fiz 59 anos ontem. Não, qual cidade mesmo? Sim, que cidade? Cidade de São Rafael. São Rafael, aqui no Rio Grande do Norte mesmo. Isso, ele fica entre Açu, Angicos e Jucurutu. Quer dizer que com 14, entre 10 e 14 anos, tu apanhava muito dos meninos? Não, apanhava bem antes. E assim, eu não gostava de mexer com ninguém, mas como eu era um dos mais magrinhos, então sempre os caras querem se dar melhor em cima daqueles que têm menor possibilidade de defesa, que era o meu caso. E aí eu comecei eu ia para o cinema e aprendia os golpes e ficava feito um maluco em casa praticando. E aí, num dos primeiros embates que eu tive com algum coleguinha mais valente, eu consegui me defender e pronto, isso se afastou. Ninguém queria mais brigar comigo porque... Sua fama espalhou. Que nada, é briga de moleque, aquela coisa toda. E quando eu parecia que eu tinha uma condição uma possibilidade de me defender, então acho que isso desencorajava eles a quererem vir para cima. E aí a paixão pela arte marcial vai muito mais além dessa coisa da autodefesa. Eu comecei a perceber outros conhecimentos que estavam por trás da arte marcial, muito além de só dar soco, de só dar chute, a questão filosófica e tudo mais. Com o tempo fui tendo acesso a isso e passou a ser a parte que mais me interessava, afinal de contas. E eu fiquei curioso sobre saber sobre essa parte filosófica agora que tu falou. Como assim? Quais coisas que tu poderia destacar para as pessoas que estão assistindo agora, que talvez também fique curioso? A arte marcial, quando a gente começa a praticar, a gente quer aprender a dar soco, a dar chute, para se defender ou para se dar bem em briga, mesmo que você não seja um brigão, mas
numa situação em que você se veja em perigo, você seja capaz de se defender adequadamente. Só que cada medida que você vai praticando, você vai entendendo que esse não é o espírito da arte marcial. Ela visa muito mais o seu crescimento enquanto indivíduo, a questão da disciplina, do autoconhecimento. Por que é que você tem necessidade de dar soco, de dar chute? Quais são os verdadeiros motivos por trás disso, né? Quais são as insatisfações que você tem na vida que faz com que você seja agressivo? E aí você vai, no caso do Kung Fu, por exemplo, o taoísmo, o pensamento taoísta é o que predomina nas artes marciais. Então, você adquirir outros conhecimentos que não sejam somente da arte marcial. Então, você ter conhecimento de todas as áreas, porque na realidade o mestre de Kung Fu, que Kung Fu, traduzindo literalmente, ele significa tempo de habilidade, é o tempo que você leva para desenvolver determinada habilidade. E geralmente os mestres de Kung Fu, eles eram peritos em várias outras áreas do conhecimento. Eram médicos de medicina chinesa, eram calígrafos, eram artistas, eram filósofos, eram, às vezes, religiosos e, por último, a questão da arte marcial. E quanto mais você vai adentrando no estudo do Kung Fu, você vai fazendo descobertas relacionadas a isso, a questão do pensamento, da concentração. Tem um tipo de treinamento que a gente faz chamado Qigong, que são exercícios de respiração, que tem todo um ritual para isso. E à medida que você vai praticando essas coisas, o só dar soco e só dar chute perde, vamos dizer assim, o apelo. Você continua fazendo as mesmas coisas, mas não pelos mesmos objetivos. Isso é muito bom. Entendi. É muita coisa mesmo, né? Muita informação. É legal, é bacana. Antes disso, eu tinha praticado karatê com o Juarez Alves, assim, foi um dos professores mais fantásticos que eu já tive. E eu lembro que no primeiro dia de aula eu fui perguntar para ele, aliás, eu não tinha nem me matriculado ainda. Aí eu era um moleque ainda, eu acho que estava com 17, 18 anos, logo que comecei a trabalhar e passei a ter alguma autonomia financeira, já tratei de entrar na academia de karatê. Já que não tinha academia de Kung Fu, que meu objetivo era praticar karatê, como não tinha para o karatê. E eu não entendia que na época, eu só tinha essa idade, eu não entendia que quando você começa a praticar um estilo, dificilmente você larga aquele estilo e vai para outro, porque os professores ficam, às vezes, incomodados com isso, né? Ou você pratica uma coisa ou outra. Eu não sabia, então achava que tudo que fosse arte marcial, todo professor valorizaria. E aí eu chegando na academia, fui perguntar o preço da mensalidade, e Juarez Alves, o professor Juarez Alves foi quem me atendeu, acho que é mestre Alves hoje. Aí eu perguntando o que é que ensinava, e perguntei se ensinavam também a parte filosófica, né? Ele, só que a gente mal ensina a parte física, o que não é pouca coisa, né? Ele falou isso para... Quem é você, pô? Você nem chegou a ter com essas perguntas absurdas. E aí eu comecei a praticar com ele. Eu entrei na mesma época que o filho dele, Isaac. E foi assim um dos melhores momentos da minha vida com relação a esporte, porque ele era realmente, ele ainda é, né? Porque ele ainda dá aula. Um professor sensacional, formou muitos faixas pretas aqui em Natal e ensinava o karatê verdadeiro, aquele que tem eficiência. Juarez Alves. Ele hoje acho que ele dá aula no campus universitário, no ginásio de esporte lá. Um excelente profissional, um excelente professor e uma figura, na minha opinião, uma figura fantástica. Muito bom. Talvez depois a gente vai conhecer ele, né? Bora lá. Saindo um pouco das artes marciais, indo para a parte, posso dizer, artística da sua vida. Sim, pode. Você falou que trabalha como roteirista. Eu sou quadrinista, eu desenho histórias em quadrinhos, só que também faço meus próprios roteiros. Então, sou quadrinista e roteirista. Sou desenhista e roteirista, né? Que o roteirista é o que bola a história, propriamente dito, e o desenhista é o que executa. Sou artista plástico, de um modo geral. Eu sou autor do painel dos mártires de Cunhaú, que foi aquele painel que foi utilizado para a cerimônia de beatificação dos mártires do Rio Grande do Norte e, posteriormente, na cerimônia de santificação dos mártires. Então, eu trabalho com ilustração, produzo telas, faço histórias em quadrinhos, escrevo desenhos, histórias em quadrinhos. É isso aí. E essa pergunta, né? Como foi que surgiu essa inspiração, essa descoberta que você tinha sido? Ih, cara, não sei o que inspirou. O que te inspirou aí para esse ramo? Foi eu aquela revista em quadrinho que você...
Então, essa história é bem interessante. Eu morava no interior, na cidade de São Rafael, e tinha períodos que minha mãe se mudava para o sítio do meu avô, que ficava numa localidade chamada Marcação. Então a gente morava numa casa lá no meio do mato. Minha mãe cuidava da roça e tudo mais. E na época a iluminação à noite era luz de lamparina ou de lampião. E teve uma noite, eu acho que não devia, não tinha entrado nem na escola ainda, eu acho que eu devia ter uns 5 para 6 anos. Eu lembro que minha mãe estava lendo uma revista em quadrinhos, se não me engano era até um quadrinho Disney, quadrinho do Mickey. E ela lendo e dando risada. E eu fiquei curioso, saber o que minha mãe estava... Ela lendo a luz de lamparina, né? E eu, curioso, né? Quis saber o que ela estava lendo, o que ela estava fazendo que era tão divertido. Ela foi me explicar que estava lendo uma historinha que tinha ali. Eu lembro que na capa da revista tinha um desenho de uma casa de pássaros e uns passarinhos dentro da casa e querendo entrar. E aí tinha umas letras aí. Isso aqui, mãe, quer dizer o quê? Ela disse, não há vaga. Não havia mais vaga na casinha de passarinhos. Eu disse, mas o que quer dizer não há vagas? Aí lá vai ela me explicar o que era não há vaga e tal. E foi me explicando o que eram aqueles balõezinhos, né, das histórias em quadrinhos, o que significava e como é que se lia as palavras. Eu não sabia para onde ia aquilo, mas fiquei desesperado querendo aprender a ler para poder conseguir... Sorrir igual a sua mãe. para conseguir usufruir daquelas histórias. E daí, há pouco tempo, eu comecei a aprender. Lia mal, mas lia. E aí eu acho que a paixão pelos quadrinhos, pelo desenho em si, eu visitei com meu pai, às vezes, uma vez, aliás, uma casa de um artista da nossa cidade, que tinha desenhado acho que era uma caminhonete Chevrolet, não sei se o ano 58, 68. E meu pai me levou até essa casa para mostrar esse desenho. E ele é cheio de elogios, então eu fiquei com ciúme, né, do meu pai ter elogiando. E a partir daí comecei a querer ser desenhista também. E aí aqui estou. Caramba. Então as duas coisas, os quadrinhos e as coisas que eu tenho assim, fresco na memória. Mas no fundo, eu acho que eu já tinha essa aptidão para o troço e só fui despertar por conta desse gatilho aí. Desses dois, né? Mas o mais importante foi a questão dos quadrinhos. Eu aprendi a ler por conta dos quadrinhos, e por causa das histórias em quadrinhos, e me tornei quadrinista por conta da paixão, do amor que surgiu a partir daí. Esses dois gatilhos foi interessante. Foram interessantes, Ver o poder do elogio, né? Quando você vê Mas não foi um elogio a mim, né? Foi um elogio entendi. outro, mas eu queria roubar para mim. Assim, mas teve outros fatores, né? Assim, eu lembro que uma vez um tio meu, tio Severino, eu era moleque, ele um dia pediu para eu... Ele estava na calçada da nossa casa no interior, da casa dele, aliás, da casa da minha avó. E ele pediu para eu ficar sentado e fingindo que estava segurando um violão, enquanto ele me desenhava. Eu achei aquilo ali mágico. Então, isso também foi um provocador. Então, na realidade, eu estava rodeado de coisas que me estimularam nesse sentido. Eu tenho um caderno de uma tia, da minha tia Helena. Eu descobri na casa do meu avô, um lugar lá escondido. Criança é bicho traquino. Então, eu acabei descobrindo um caderno dela que tem muitos desenhos de montanhas, de paisagens que eu achei magnífico aquilo. Fiquei encantado com aquilo. Então, todo dia eu ia escondido olhar aquele caderno e tentava desenhar. E aí, depois de um tempo, comecei a causar problema para meus pais, porque munido de carvão ou de caco de telha, eu comecei a riscar em paredes brancas que avistavam pela cidade, e as queixas chegavam uma atrás da outra para meu pai. Até que meu pai começou a comprar papéis e outros lápis, que eram mais comuns, Sim. e eu parei de riscar nas paredes alheias, também sob ameaça de levar umas lamboradas. Mas é isso aí. Engraçado. Com carvão e uma parede branca conseguia sair alguma coisa bonita? Eu não sei se bonita, mas eu tentava me expressar como eu podia, né? Bom, pessoal, vamos fazer uma segunda parte da entrevista com o Gilvan, que na outra vez nós estávamos lá no parque, o tempo excedeu, e aí o parque teve que ser fechado e nós fomos convidados a sair. E hoje, por isso a gente está em outro lugar hoje. Mas, dando continuidade ao que nós estávamos falando, você falou que é pintor e quadrinista ou roteirista, né? Não é assim que chama? Na realidade, eu sou quadrinista e artista plástico, né? Na realidade, quadrinista é o indivíduo que produz histórias em quadrinhos, né? E eu também faço roteiros. Eu desenho e escrevo as histórias também. Aí como é o seu dia a dia assim? Você se dedica integralmente a
Você se dedica aos dois durante o dia? Como que funciona? Não, é bem variado. Tem dias que eu me dedico somente à leitura, eu costumo ler muito literatura, quadrinhos também, e tem dias que eu pinto. Quando eu estou pintando, por exemplo, se eu estiver pintando com óleo, eu só trabalho com óleo nos próximos dias. Aí, quando eu estou, por exemplo, no processo de criação de algum roteiro, de alguma história, aí o processo é contínuo. Até mesmo na hora que eu vou dormir, eu continuo pensando no roteiro e tal. E eu costumo fazer meus roteiros rafiados, que é esboçado, né? Assim, eu bolo as histórias e já vou colocando balão e tal, para poder passar para outras pessoas lerem, né, nessa fase de rascunho e verificar se a narrativa está funcionando, se está saindo como eu espero que saia. Então, geralmente assim, o meu dia a dia varia bastante. Tem dias que eu me dedico só à escrita de roteiro, tem dias que eu faço as duas coisas, tem dias que só pinto, tem dia também que eu não faço nada de desenho, só leio, é assim. E como é que você ganha inspiração assim para pintar, para escrever? Como é esse processo que funciona? Eu não tenho muito esse negócio de inspiração, não. Você senta a bunda na cadeira, por exemplo, quando eu tenho que criar uma história, é sentar e espremer a moleira para ver se as ideias chegam. Mas às vezes você tem uma encomenda, por exemplo, você não pode esperar. Você não pode esperar que a inspiração chegue, que às vezes se ela não chegar, por exemplo, você não vai cumprir os prazos. Teve um período que eu trabalhei no jornal Diário de Natal e o pessoal fazia uns cadernos especiais e me chamavam e me diziam o que queriam de ilustrações. Às vezes 8, 10, 12 ou 15 ou mais ilustrações. Aí era um volume muito grande de trabalho, aí eu perguntava, né, isso aqui posso entregar daqui a quantas semanas? Não é para amanhã. Caramba! Então eu corria, vinha para casa e virava a madrugada e entregava no outro dia. Então se fosse esperar inspiração, a coisa ficava complicada. Sua mente é bem fértil, hein? Gira assim bem rápido. Não, é prática, cara. Com o tempo você começa... Porque assim, o artista, o ilustrador, ele tem que ter uma bagagem bem diversificada, assim, de conhecimento de técnicas. Se você não tem essa técnica, aí a coisa fica mais complicada, porque você vai executar a coisa e não domina muito a técnica, tem que fazer, refazer. Isso acontecia muito quando eu iniciei. Você errava, ou fazia o desenho e não gostava e rasgava e tinha que fazer outro e tal. Aí com o tempo não, você fica hábil nisso. É como um jogador de futebol que fica craque no domínio da bola, é uma coisa. Sim. Falando em tempo, você começou com quantos anos a escrever, A escrever? desenhar, A escrever quando eu comecei a... escrever histórias assim mesmo? Então, logo quando eu fui alfabetizado, eu escrevia minhas próprias histórias, desenhava em caderno. Eu lembro que acho que meus cadernos de escola tinham muito mais desenhos do que o assunto da aula. Tipo, você desenhava o assunto da aula pra... Não, eu Porque tem bolava pessoas que têm histórias. essas técnicas, né, de estudo. Não. O que acontecia com relação às aulas é que geralmente as professoras de matemática desenhavam aqueles bonequinhos, que é só uma linhazinha para dar aula, e eu desenhava meus bonequinhos com cabeça, olho, braço, tudo bonitinho, mas os desenhos não tinham nada a ver com a aula, geralmente eram coisas que vinham na cabeça. E desde pequenininho eu tenho esse desejo de contar histórias. Aí descobri, quando eu aprendi a ler, que eu contei no outro vídeo parte. como eu aprendi a ler, depois que eu aprendi a ler, aí e a escrever, comecei a bolar minhas próprias histórias. Até quando eu não sabia ler, eu já garatujava nos pedaços de papel as histórias. E tem algum nome assim desse ramo de quadrinhos, alguma pessoa que você se inspira para escrever, que você assim tem ele como referência? E cara, tem muitos artistas, principalmente os artistas que me influenciaram no começo de carreira. A maioria estrangeiros, pouquíssimos brasileiros, porque o quadrinho brasileiro está vivendo agora um momento de efervescência, assim, surgiram muitos artistas. Mas no passado, o número de artistas brasileiros que tinham um trabalho profissional, assim, o número era bem pequeno.
dos artistas nacionais que mais me influenciaram, tem o Mozart Couto, que foi inclusive um grande incentivador meu. Eu acho que Mozart Couto é um mineiro de Juiz de Fora, que é um grande desenhista. Outro que me influenciou assim, bastante no Brasil foi um desenhista chamado Ivan Walsh Rodrigues, que fazia quadrinhos históricos para a editora Brasil América, para a Ebal, para a antiga Ebal, a antiga editora Brasil América, a antiga Ebal. Dos estrangeiros, eu posso citar, são inúmeros, cara. Mozart, Harold Foster, que desenhava o Príncipe Valente, Joe Kubert, Bernie Hogarth, Ivo Milazzo, que é italiano. Inclusive, esse eu cheguei a conhecer em São Paulo. Ele veio lançar um material dele aqui no Brasil e eu tinha uma livraria que eu frequentava em São Paulo e cruzei com ele, cara, super simpático. São dezenas de artistas que me influenciaram. Você falou esses nomes estrangeiros e eu lembrei que você comentou que aprendeu alguns idiomas, né? Aí foi quando você aprendeu esses idiomas. Qual o idioma que você fala, que você comentou? Não, eu Inglês, parece que você fala fluente, é? Não, espanhol falo fluentemente, aí sei alemão, morei um tempo na Suíça. Alemão, francês, italiano, inglês, mas o inglês normal, todo mundo. Eu consigo ler e escrever, mas eu não falo fluentemente, assim, não sou capaz de dar uma conferência em inglês, não. Entendi. Aí, esses idiomas você aprendeu no dia a dia quando você morava na Suíça? Não, eu era moleque, quando eu morava no interior e tinha uma editora chamada, que eu acho que ainda existe ainda hoje, a Ediouro, que chamava-se na época Editora Tecnoprint. Então, aquelas revistinhas coquetéis tinham catálogos de livros que eles vendiam pelo correio. E eu pedia livros de desenho, de artes marciais, de línguas. Meu pai comprava, e eu comecei a estudar aquilo lá, moleque, acho que tinha 13 anos. Assim que eu entrei passei a estudar a quinta série, que antes, quando você terminava, você fazia até o quarto ano, que era a quarta série. Aí você tinha que fazer um exame de admissão para poder continuar os seus estudos, que chamam de primeiro grau. E aí foi aí que eu tive conhecimento do inglês, comecei a ter aulas de inglês. Só que meu pai tinha um rádio daqueles antigos, tipo o rádio ABC, que tinha 7 faixas. E eu ficava mexendo naquele rádio, ficava ouvindo idiomas, que eu não sabia que idioma era, mas achava interessante. Então, aí também nasceu a vontade de aprender outras línguas. Então, meu pai comprava esses livros e eu estudava. A maioria deles tinha como era a pronúncia, né, a pronúncia figurada. E foi isso. Uma das línguas que eu menos estudei foi o alemão, e foi a que eu mais vim a utilizar quando eu viajei para fora. E conseguiu aprender o alemão? O suficiente para conseguir trabalhar e tal, e ler quadrinhos normalmente. Legal. Não é difícil não, quando você tem desejo de fazer a coisa, não tem obstáculo nenhum não. Parece difícil, né, o alemão? A parte gramatical é um pouco complicada, assim como o francês. Mas falar, normal, tranquilo. Com o tempo você se acostuma, tem umas particularidades na pronúncia, que você tem que botar a língua, pronunciar, às vezes o som que é pronunciado na garganta e tal. Mas com o tempo você pega. Lá na Suíça, você comentou, o povo fala muito alemão lá? Não, tem dependendo da região. Tem região que fala francês, outras que falam alemão, e outra que fala italiano. É um país do tamanho do Rio Grande do Norte que falam essas 3 línguas e mais um montão de dialetos. Entendi. Então, tinha regiões lá que o povo falava alemão e você precisava... Não, eu morei nessa região. Nessa região que falava alemão. Entendi. Muito bom. E se você tivesse que dar um conselho para alguém que está começando a desenhar, que gosta de escrever e até mesmo aprender idioma, quais conselhos que você daria aí? Para escrever, o melhor caminho é ler bastante, ler livros. Por exemplo, se a pessoa tem desejo de escrever contos, lê bastante livros de os grandes autores, né? Os autores brasileiros, posso citar Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, Fernando Sabino, J.J. Veiga, Murilo Rubião e tantos outros contistas maravilhosos, o próprio Mário de Andrade. E se o indivíduo tem vontade de escrever romances, aí, o ideal é que ele lê romances para entender, e principalmente dos grandes autores, né? Para entender como funciona o romance. E para quem quer aprender a desenhar,
A internet é cheia de tutoriais. Hoje em dia é muito fácil, você quer aprender a fazer qualquer uma dessas coisas, inclusive até para literatura, tem tutoriais que ensinam como é que você estrutura uma narrativa e tudo mais. É facílimo hoje em dia. Só que essas duas atividades, você só desenvolve ela plenamente se você praticar. Desenhar e escrever são duas atividades eminentemente práticas. Você tem que ter a parte conceitual, que é o que embasa a sua prática, mas sem praticar é como um jogador de futebol que só assiste os outros jogar. Se não jogar, não vai dominar a bola. Ou a capoeira, você é capoeirista? É? Não sou não, capoeirista. Não pratica nenhum esporte? Futebol, futevôlei. Treinei algumas vezes capoeira, mas não fiquei fixo. Pronto, não. agora a entrevistada é você. Não tem problema não, mas acontece, é uma conversa, né? Tranquilo, pode perguntar mais. Em off você comentou de uma forma bem, assim, entusiasmada sobre Jesus, mudando completamente de assunto. Como que você acredita bastante nele, né? Como que você Acredito. desenvolveu essa crença? O que Não, aconteceu? eu nasci numa família de católicos. E daí para frente, tive minha própria jornada, tive minhas experiências. Eu procuro seguir o exemplo de Jesus, principalmente com relação ao amor ao próximo, à tolerância, mas não é fácil ser cristão, não, é difícil pra caramba. Ainda mais no mundo de hoje. Então foi talvez baseado nisso que você percebeu que o homem era bom mesmo, porque é difícil ser assim como ele ensina. É difícil porque, ainda mais no mundo atual, onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, egocêntricas, as pessoas estão muito mais preocupadas com o eu, né? Hoje em dia ninguém mais quer ser anônimo, todo mundo quer ser famoso e às vezes para conseguir essa fama vale passar por cima do outro, vale detonar a imagem do outro. É meio estranho, esses tempos estranhos esses que a gente está vivendo. É verdade. Interessante isso que você falou. Ninguém quer ser mais anônimo, né? Todo mundo O pessoal quer ser tem famoso. medo do anonimato, E não importa que fama o importante é ter fama. As pessoas fazem de tudo, né? Isso. E você ainda está praticando esporte, não? Eu pratico futevôlei, mas a gente para praticar tem que amanhecer um dia bom e como nessa época tá chovendo bastante, aí é na terça, quinta e sábado. E toda terça, quinta e sábado amanhece chovendo a gente E a musculação, Magno? Sim, boa pergunta. Musculação surgiu há 2 anos Ah, tá. na minha vida, né? Eu comecei a ir para academia e comecei a gostar. E qual o motivo de você ter ido para academia? Para desenvolver mais meu corpo, ficar mais ficar forte. bonitão? Mais bonitão. Legal. Eu comecei a me achar muito magro e pude ver que podia melhorar. Ainda estou muito magro, né? Tem que regular mais a alimentação. Mas antes eu não gostava, nem achava isso importante. Até eu olhava as pessoas que praticam musculação, via que elas tinham o hábito muito de se olhar no espelho, ficar tirando foto, fazendo vídeo sobre o corpo. Eu achava isso estranho. Mas depois que eu entrei na academia, eu até comecei a ser assim também. Que a pessoa vai se avaliando, né? Deseja acompanhar a evolução, né? Às vezes, melhor 1 milímetrozinho para ela já é fantástico. Ia perguntar sobre isso para tu também, sobre a musculação. Tu começou a praticar musculação há quanto tempo? Cara, também menino, é incrível. Eu era muito magro, eu era magrinho. Tenho até fotos quando eu era criança. Só tinha as rótulas aqui, as bolachas do joelho, como dizia no interior. Eu era muito magro e eu apanhava muito, porque era um magrinho, então todo mundo queria... Apanhava muito na rua, na escola, sempre que os moleques mais fortes escolhem os mais fracos para bancarem os fortões, né, os valentões. E por conta da leitura dos quadrinhos, que um dos meus personagens prediletos, assim, dos que eu mais gostava, era Tarzan, e Tarzan era musculoso. E nessas leituras de quadrinho, principalmente nessas revistas da editora Brasil América, Ebal, né, se chamava, que ela já não existe mais. Tinha nas capas da revista uma propaganda de um curso chamado Joe Wader, que era um americano que tinha desenvolvido um método de se praticar musculação. E uma das chamadas era só é fraco quem quer, né? Então, desde essa época, eu comecei a me interessar por musculação.
Aí, nessa mesma editora Tecnoprint, que é a Ediouro, tinha lá livros de musculação sem mecha, aquela que eu fiz meu pai comprar. E eu fabriquei uns pezinhos no quintal e comecei uns pesos com latas de leite, Sim. ninho, cimento. E comecei a praticar, assim, muito desajeitadamente. Praticava exercícios físicos calistênicos, isométricos. Calistênico, né? É. Esse foi o que Tarzan fez mais, né? Eu acho. Talvez, não sei. Aí, nesse meu tempo, eu comecei também a treinar Kung Fu, também através de livros e tal. E como eu te contei no outro vídeo, eu assistia filmes e praticava com os colegas. Mas aí, como eu nunca tinha entrado numa academia, eu não entendia os conceitos da técnica, nem coisa nenhuma. Aí quando eu vim morar aqui em Natal, em 1980, aí eu comecei a praticar musculação no clube Remo, era no Náutico, que tinha ali na Ribeiro, não sei nem se existe ainda esse clube. Acho que ainda tem. E pouco tempo depois eu entrei na academia de karatê do professor Juarez Alves. E assim, só que assim, musculação eu não praticava de forma ininterrupta, não. Eu treinava 4, 5 meses, aí largava, porque eu não tinha vontade de ser aqueles caras bombados. Eu treinava com o objetivo de melhorar minha musculatura, né? Mas com o objetivo da arte marcial, com o objetivo do karatê. E havia, naquela época, a gente escutava dos praticantes mais experientes que você ficar parrudo, né? Que era a expressão que se usava, não era legal porque você ficava lento. Aí eu sempre tinha cuidado de não ficar parrudo para não ficar lento. Aí comecei a praticar tudo muito cedo. Muito bom. Aliás, eu acho que quando eu vim morar aqui em 80, nesse bairro, aqui era muito violento e tal. Mas aí toda essa base relacionada com as artes marciais e com a leitura, com o objetivo de querer ser artista, aquela coisa toda, funcionou como uma espécie de blindagem contra as más influências, vamos dizer assim. E aí, nesse aspecto, a religião também teve um papel preponderante, porque por esse meio tempo eu já comecei a me preparar para fazer crisma, essa coisa toda. Então, no fundo, estava tudo relacionado. Interessante. Como essa base toda te preparou, né? E acima de tudo tinha a vigilância constante do meu pai e da minha mãe, eles eram muito rígidos. Chegasse em casa com alguma coisa, por exemplo, achou um dinheiro na rua, tem que explicar como é que achou esse dinheiro, tudo tem que ser muito explicado. Chegou em casa com uma revista, com um livro, onde é que você arranjou, quem te deu, como é que comprou e tal. Era tudo bastante rígido. Acompanhava, né, os pais? Sim. A gente não era largado assim. Inclusive, quando eu cheguei aqui em Cidade Nova, só tinha 2 casas que eu podia frequentar, que era de uma família que era da mesma cidade onde meu pai nasceu, em Paraú, e o outro era de um colega que era evangélico, era adventista. São as 2 casas que a gente podia frequentar. Fora isso, os amigos eram bem selecionados. Bem selecionados. E meus pais tinham que conhecê-los, e os pais deles também tinham que conhecer, não era largado, não, era bem diferente. Interessante, né? Como se fosse um namoro de... né? Exatamente. Mas isso é muito bom, poderoso. Bom, pessoal, essa conversa acho que a gente ajudou a conhecer bastante um pouco da história de Gilvan. E espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E se vocês gostou desse vídeo, vocês podem compartilhar com outras pessoas. Caso você tenha uma história que você acha que vai inspirar outras pessoas, né? Queira compartilhar, vai acrescentar, né? Maravilha. E pode contatar a gente aí nos comentários. Queria parabenizar você pela iniciativa de gravar esses vídeos, que é muito importante. E hoje em dia, eu sempre falo que essa geração hoje quase não tem heróis, né? A minha geração tinha bastante heróis. Tinha herói no futebol, no automobilismo, tinha no boxe, em todas as áreas da atividade humana a gente tinha os heróis. Hoje em dia, a gente fica procurando os heróis, são poucos, né? E aí, de repente, você fazendo esse trabalho de formiguinha, de colher depoimentos com o objetivo de influenciar ou servir de exemplo para outras pessoas. Parabéns, cara, uma excelente iniciativa. Obrigado. E você é um garoto novo, assim, já parece ser bastante maduro, né? Tu tem quantos anos? Tenho 37. Não parece não, cara. O que é que você faz? Toma Formol? Foi massa conversar com você, cara. Show de bola.
Então vamos ficando por aqui e a gente se vê em outra oportunidade. Um abraço Valeu, a um grande todos. abraço para todos.